Olá, pessoal! Vamos agora aos exercícios das aulas 31 e 32 sobre prismas. Então, o primeiro exercício aqui que nós vamos ver, eu quero que vocês pausem o vídeo e voltem para a correção. Ele pede aqui para vocês, olha, o volume desse edifício. Se eu olhar aqui, eu tenho um prisma, na verdade. Quando calculo o volume de um prisma, eu tenho que saber a área da base e eu vou multiplicar essa área pela altura. Então, vamos ver que tipo de prisma que ele é. Ele fala para vocês que a base aqui é um retângulo, tá vendo? Com os lados medindo 20 por 15. Eu vou fazer a base aqui, porque eu não tenho como anotar aqui no meu desenho. Então, aqui eu vou ter 20 por 15. Além disso, ele fala altura, então é um exercício bem simples. No caso do oblíquo, pessoal, lembra que a altura é sempre a distância entre as bases, ou seja, o telhado aqui e o solo, né? Então, aqui é 35. Eu já tenho aqui a área da base, que é só fazer 20 vezes 15, porque é um retângulo, e multiplico isso vezes a altura. O resultado, portanto, é 10.500 metros cúbicos. Alternativa D. Nesse 2, pessoal, pausa o vídeo e volta para a correção. Então, é assim. Ele quer saber o volume dessa viga. Olha para sua viga. Eu não identifico ela dessa maneira como sendo um prisma que eu consiga calcular o volume. Então, o que eu vou fazer? Pensa nela em pé. Se eu tiver essa base aqui apoiada ao solo, a outra será paralela a ela e congruente, não é isso? E aí sim, é um prisma. Então, vamos achar aqui o valor dessa área para eu poder multiplicar pela altura, tá? Quando eu olho para cá, eu não consigo também calcular dessa maneira. Então, o que eu vou fazer? Você poderia ou completar num retângulo e depois eliminar o que você não vai usar, ou no meu caso aqui, que eu vou separar, tá vendo? Em dois retângulos. Além disso, como ele pediu em metro cúbico, pessoal, vou transformar já as medidas, que são bem simples, para metro cúbico. Então, ó, aqui 30 centímetros para 0,3, aqui para 0,2 e aqui para 0,1, aqui e aqui. Olha aqui esse retângulo. Então, ficou 0,2 aqui, e aqui essa alturazinha, ó, 0,1. E você tem dois retângulos iguais, na verdade, porque de 0,3 você retirou o 0,1, então aqui também ficou, ó, esse lado 0,2 e esse ladinho aqui 0,1. Então, a área da sua base é 2 vezes esses dois retângulos, ó. Super simples fazer essa continha. 2 vezes 2 dá 4, e eu tenho duas casas decimais aqui, ó, tá vendo? Nessa multiplicação. Então, no resultado, eu tenho que ter duas casas decimais. É só fazer essa contagem. Já achei a área da base. Vou pegar a área da base e multiplicar pela altura, que já está em metros, tá vendo? Então, ó, a altura tá aqui e a área da base. De novo, 5 vezes 4 dá 20, mas você tem duas casas decimais. Então, aqui ficaria 0,20 e, no caso, eu eliminei o zero no final, tudo bem? O 3, pausa, tenta fazer e volta para a correção. Então, olha só. O que ele quer? A quantidade de papelão necessária para confeccionar essa embalagem. Qual é a embalagem? É um prisma reto, cuja base é um triângulo retângulo. Então, vou fazer aqui o prisma, com a base um triângulo retângulo. Ele fala da altura, lembrando que a altura é 20 centímetros e é a distância entre as bases. E também fala do cateto, ó, dos dois catetos. Então, vou pôr a medida aqui, ó. Aqui como sendo 90 graus, e de um lado 5 e do outro 12. Para eu saber a quantidade de papelão, na verdade, eu preciso de todas as áreas, né? Da soma de todas as áreas desse prisma. O que está faltando aqui? Eu consigo calcular a área da base, porque é um triângulo retângulo e eu tenho os valores dos catetos. Eu consigo calcular essa área aqui, ó, da face lateral, essa outra área, mas essa aqui da frente eu não tenho o valor, é 20 vezes quanto? Então, vou descobrir o valor daqui da hipotenusa, usando o teorema de Pitágoras.
Vou chamar aqui de A. E vejo que 12 elevado ao quadrado mais 5 elevado ao quadrado, que são os catetos, tem que dar o valor dessa hipotenusa. Somando aqui dá 169 e tirando a raiz, você descobre que o valor aqui dessa hipotenusa é 13. Agora sim eu consigo calcular tudo, pessoal, olha lá. Minha área total é 2 vezes a área da base, que é 5 vezes 12 dividido por 2, porque é um triângulo. Depois, as minhas três faces aqui, ó, seria 20 vezes 5, depois 20 vezes 12, depois 20 vezes 13. O que eu fiz? Coloquei o 20 em evidência, só isso. Vou simplificar, 5 vezes 12 dá 60, e aqui eu somei, deu 30, multiplicando 20 vezes 30, dá para fazer de cabeça, dá 600. 600 mais 60, 660 centímetros quadrados. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, vamos lá. Considerando aqui, ó, o que ele quer? O volume de metal, e ele também considera que as bases aí do seu troféu são congruentes e paralelas, né? Então, olhando aqui para o seu troféu, eu não tenho como dizer que assim ele é um prisma, porque essa base aqui, ó, ela entra, né? Essa basezinha aqui de cima, ela é menor que essa base aqui de baixo, tá vendo? Então, eu não consigo calcular dessa maneira. Mas se eu deitar aqui o meu troféu, pode reparar que aqui é 10, aqui é 10, aqui é 10, ou seja, essa face aqui, ó, ela ficaria congruente e paralela à face que tá lá atrás, tanto nessa parte quanto na parte aqui de cima. Então, eu teria, na verdade, dois prismas, mas se eu calcular o volume de um, eu multiplico por 2 e tá tudo certo. Então, ó, como aqui é 10 e aqui é 10, deita e parte agora da base sendo um trapézio. O trapézio que você tá vendo aqui, o lado menor é 10, o lado maior, a base maior é 20, e a aresta lateral aqui, o segmento lateral, é 10. Eu tenho que saber para calcular a área desse trapézio, base maior, base menor, vezes a altura, lembra? Tudo isso também dividido por 2. Só que eu vou calcular a altura, como? Teorema de Pitágoras. Se aqui eu tenho 10, pessoal, quando eu fiz esse corte, se eu fizer esse corte desse lado e desse lado, significa que de 20, eu estou utilizando apenas 10 aqui nessa parte, entre os dois cortes, e sobraria 5 para cá e 5 para o outro lado também, que formaria um triângulo. Então, eu vou colocar 5 aqui e usar o teorema de Pitágoras. 10 aqui é hipotenusa, os outros dois são catetos. Resolvo essas continhas, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 25. Agora, o número que é elevado ao quadrado dá 75. Não é um número exato, então eu vou fatorar. 75 fatorado fica dessa maneira. Se eu ainda não sei fatorar, volto para fazer uma revisão. Como 5 está elevado ao quadrado, eu posso tirar ele da raiz quadrada. Então, quando eu tirar aqui a raiz, tá vendo, ó? O 5 vai sair e o 3 vai ficar. E eu vou ficar com a altura como 5 vezes raiz de 3. Já tenho a altura do trapézio, já tenho base maior e base menor. Agora é só calcular. Vamos lá. O volume é 2 vezes, porque são 2 que eu estou calculando. Eu estou calculando esse mais esse. Então, 2 vezes a área da base vezes a altura desse prisma, que é 10, tá vendo? 10 mais 20, e aqui a altura do trapézio. Vou aqui simplificar. Aqui eu fico com 30 vezes 5, que dá 150, vezes 10. 1.500 vezes raiz de 3 é o volume aqui desse troféu. Alternativa D. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.